Tem histórias que a gente vive em silêncio por tanto tempo que começa a duvidar se elas realmente aconteceram. Mas quando algo volta do passado sem que você esteja esperando, é como se o corpo lembrasse antes da mente. Se você já passou por isso ou conhece alguém que já engoliu uma dor sem nome, menos me escuta até o fim, e se algo tocar em você, comenta. Às vezes, a gente encontra companhia onde menos espera. Meu nome é Laura. Tenho 38 anos, moro sozinha, trabalho numa biblioteca pública, e há algum tempo, escrevo num blog anônimo sobre memória, trauma e cotidiano. Não me considero forte, mas também não sou fraca. Aprendi a caminhar com feridas que só eu vejo. E talvez por isso, hoje eu esteja aqui escrevendo sobre uma caixa de madeira escura que recebi há poucos meses. Uma caixa que alguém achou que me traria conforto, mas que na verdade me entregou a verdade crua de uma história que eu passei anos enterrando. A ligação veio numa quarta-feira cinzenta, daquelas que já começam pesadas. Eu estava separando uns livros doados quando vi o número fixo piscando no celular. Uma voz educada do outro lado disse que havia um item registrado em meu nome, deixado em cartório, por um falecido chamado Anselmo Duarte. Quando ouvi o nome, meu estômago virou. Demorei alguns segundos para responder. Disse que devia haver algum engano. Ela confirmou os dados, meu nome completo, meu número, tudo, e repetiu. Era meu. E estava me esperando. Demorei 3 dias para ir buscar. Tinha certeza de que aquilo era uma pegadinha emocional. Anselmo era o melhor amigo do meu pai. A figura sempre presente nos domingos de almoço, nas festas de aniversário, nas datas especiais. Tinha aquele tipo de presença expansiva, um sorriso bem ensaiado, voz forte. Quando eu era criança, ele me chamava de minha menina culta. Quando cresce, parou de me chamar de qualquer coisa. Simplesmente desapareceu da minha vida como quem some do espelho. Cheguei ao cartório numa tarde abafada. A funcionária me entregou uma caixa pequena, de madeira escura. Não era nada demais à primeira vista, mas meu nome estava entalhado na tampa, com uma letra que eu conhecia bem. LCS código, minhas iniciais. A caixa tinha cheiro de tempo e de poeira emocional. Não abri ali. Guardei na bolsa e saí. Em casa, sentei no chão da sala com a caixa no colo. Respirei fundo antes de abrir. Por dentro, dezenas de envelopes. Cartas escritas à mão, todas datadas entre 2015 e 2022. Algumas com títulos como Reflexões de um Velho Amigo ou Cartas Nunca Entregues. A maioria não tinha destinatário. Algumas tinham meu nome. Uma, em especial, estava virada de costas, sem data, apenas com a frase, quando você estiver pronta. Li a primeira que encontrei. Era cheia de lembranças sobre meu pai. Histórias dos tempos de colégio. Aventuras em trilhas, acampamentos, festas de juventude. Dava para sentir o tom quase romântico, na forma como ele falava do meu pai. Depois, veio outra sobre o nascimento do meu irmão. Uma sobre um cachorro que tivemos. Outra sobre um episódio bobo numa festa junina. As palavras vinham carregadas de afeto, nostalgia e uma necessidade estranha de se justificar. A princípio, não entendi. Por que ele deixaria tudo isso para mim? Por que agora? Então comecei a sentir o peso daquilo tudo. E o que estava por trás daquelas linhas cheias de afeto era o completo apagamento do que realmente existiu entre nós. Nada sobre os toques estranhos, nada sobre os momentos que ele me pedia segredo, nada sobre o cheiro do carro dele, o carpete marrom, o porta-luvas sempre com balas de hortelã. Nenhuma menção à casa na rua sem saída onde ele me levava, quando dizia que ia me ensinar a ler de verdade. Minha mente entrou em colapso silencioso. Fazia anos que eu não pensava nisso em voz alta. Talvez nunca tenha pensado em voz alta. Quando aconteceu, eu era só uma criança tentando entender por que me sentia tão suja, depois de passar tempo com alguém que todo mundo dizia que me amava. Por que meu corpo ficava gelado quando ele chegava? Por que meu estômago doía quando minha mãe dizia com orgulho que ele era meu segundo pai? Passei anos fingindo que não aconteceu. Nunca contei para ninguém, nem para minha prima Luciana, que era como uma irmã, nem na terapia. Eu achava que tinha enterrado isso com sucesso, mas bastou aquela caixa para tudo voltar. Passei dias sem conseguir dormir. Cada carta que eu lia me trazia outra lembrança. Eu tentava ignorar. Passava as folhas rápido, mas as palavras grudavam em mim. Era como se ele estivesse tentando escrever a própria absolvição póstuma. Um pedido de desculpa, que nunca vinha a menos, mas que queria ser entendido como tal. Comecei a andar pela casa à noite. Escrevia frases soltas em papéis, nas paredes,
No espelho do banheiro, palavras como silêncio, culpa, menina culta, porão, hortelã. Eu não sabia mais o que era memória e o que era invenção. Meu corpo sabia, mas minha mente resistia. Até que voltei a um lugar que não visitava há muito tempo. Meu blog, ele ainda existia abandonado, mas lá entrei e reli alguns textos antigos. Quase todos falavam sobre dores ocultas, sobre crescer engolindo coisas. Nenhum era claro. Todos eram códigos. Comecei a escrever de novo. Não sobre ele, mas sobre como é crescer com medo de si mesma. Sobre como o corpo lembra o que a mente enterra. E aos poucos, as palavras foram encontrando lugar. Escrever era como esvaziar a caixa de dentro. Na semana seguinte, recebi outra carta. Não dele, da Luciana. Ela soube da morte do Anselmo por um post de Facebook. Me escreveu perguntando como eu estava. Disse que sempre teve uma sensação estranha com ele. Que se sentia desconfortável quando ele chegava perto de mim. Que um dia tentou falar com a minha mãe, mas ela desconversou. Li aquela mensagem com as mãos tremendo. Respondi com uma frase só. Eu lembro de tudo. Ela me ligou. Não consegui atender. Ela mandou um áudio chorando. Disse que me amava, que se sentia culpada, que devia ter feito mais. Naquela noite, abri a carta sem data. Aqui dizia: quando você estiver pronta, respirei fundo. Abri a letra, estava tremida. A folha amarelada, como se tivesse sido escrita muito antes das outras. Talvez em outro tempo, outro estado de consciência. Era um texto curto. 2 frases. Você e eu sabemos que sua mãe sabia. Talvez um dia ela tenha coragem de admitir. Mas isso não muda o que nós tivemos. No meu coração, você foi sempre especial. Li uma vez, depois outra, depois mais 5. As palavras começaram a se embaralhar. A caixa escorregou do meu colo. E eu me senti voltando no tempo com uma velocidade que me fez perder o ar. Lembrei de uma tarde abafada, quando eu tinha uns 9 anos. Estava deitada no sofá da casa dele, enquanto ele passava os dedos no meu cabelo e dizia que meu pai tinha sorte de ter uma filha tão madura. Depois, ofereceu um suco de caixinha e disse que queria me mostrar um livro que não era para qualquer criança. Lembro de ter ficado confusa, mas quieta. Lembro do barulho do ventilador de teto. Lembro do gosto de menta na boca dele quando se aproximou demais. Aquela carta era a prova que eu nunca quis ter. A confirmação silenciosa de que não era invenção. Que alguém sabia. Que não fui só eu. Que o silêncio da minha mãe não era ignorância. Era escolha. Nos dias seguintes, andei pela casa como um fantasma. Comi pouco. Não saí. As cartas viraram um campo minado. Evitava encostar, tinha medo de ler mais. Medo de lembrar. Medo de confirmar memórias que eu tinha me ensinado a esconder. Mas uma coisa mudou em mim. Comecei a escrever compulsivamente. Comecei um texto chamado Coisas que Nunca Dissemos. Cada linha era como uma navalha que eu precisava passar na pele para limpar o pus. Escrevi sobre o armário onde ele me trancava, dizendo que era brincadeira de esconde-esconde. Sobre a tarde em que sangrei sem saber porquê. Sobre o momento em que descobri que o medo podia morar no corpo, sem som, sem forma, sem grito. Não publiquei? Deixei no rascunho. Luciana insistia em falar comigo. Mandava áudios, fotos antigas, nossos textos sobre abuso infantil, me pedia desculpas. Dizia que não sabia como ajudar, mas queria estar presente. Um dia, ela mandou uma foto de nós duas, aos 12 anos, de mãos dadas, sorrindo. Na legenda, escreveu: você sempre foi a mais forte, mesmo quando parecia a mais quieta. Corei por horas. Chorei sem som, como quando era menina, e aprendia que o choro alto só trazia bronca. Naquela noite, sonhei com a cozinha da casa dos meus pais. E eu estava em pé. Minha mãe lavando louça. Eu dizia: mãe, ele me tocou. Ela parava, olhava para mim e respondia: não fala bobagem, Laura. Ele te ama como uma filha. Acordei com dor no peito. Uma sensação de asfixia. Sentei na cama suada. E entendi. A lembrança não era um sonho. Era real. Aquele momento aconteceu. Liguei para minha mãe no dia seguinte. A voz dela estava mansa. Disse que sentia minha falta, que soube da morte do Anselmo e lembrou de mim, que queria saber se eu estava bem. Perguntei se ela lembrava daquele dia na cozinha. Silêncio. Ela disse que não. Eu descrevi a cena: o copo verde no escorredor, o pano de prato bordado, a água escorrendo pelas mãos dela. Silêncio. Depois, uma frase seca: Laura, por que você está trazendo isso agora? Desliguei, não chorei, não gritei, só desliguei. Comecei a reler minhas cartas, mas dessa vez, com outro olhar. Um olhar que buscava provas, códigos, lembretes. Em uma delas, El dizia:
Que o crianças com olhos adultos entendem coisas que os adultos fingem não ver. Em outra, falava sobre como o mundo era cruel com homens que amavam de forma não convencional. Em outra, lembrava da nossa primeira tarde no sítio. Nunca houve sítio. Só o quartinho nos fundos da casa dele, com janela pequena e uma cadeira de balanço. Aos poucos, minha cabeça virou um quebra-cabeça desconexo. As peças começavam a se encaixar, mas doía. Doía encaixar. Doía lembrar de como eu me calava sempre que alguém dizia que Anselmo era um homem de Deus. Escrevi outro texto. Memória é uma casa com portas trancadas por dentro. Comecei a postar os rascunhos no blog. Um a cada 2 dias, sem nomes. Só sensações. Recebi comentários. Gente dizendo que sentia o mesmo. Gente contando histórias semelhantes. Gente agradecendo. Uma menina me mandou uma mensagem privada. Tinha 23 anos. Disse que nunca contou para ninguém que o avô a tocava durante os comerciais do telejornal. Que achava que era só com ela. Que achava que tinha inventado. Que depois de ler meu texto, teve certeza de que era real. Respondi que acreditar em si mesma é o primeiro passo para sobreviver. Voltei a conversar com Luciana com mais frequência. Ela sugeriu que eu falasse com uma psicóloga que conhecia. Relutei, mas aceitei. Chamada por vídeo. Às quartas, na primeira, só chorei. Na segunda, comecei a falar. Na terceira, comecei a entender. Ela me disse que às vezes, a verdade só vira cura quando a gente tira o peso de tentar fazer os outros entenderem. Que minha mãe talvez nunca admita. E que tudo bem. Que o silêncio dela não anula minha dor, nem minha história. Aos poucos, voltei a cozinhar. Voltei a dormir. Voltei a olhar no espelho sem medo de encontrar a menina que fui. Comecei a pensar no que fazer com aquelas cartas, e foi então que decidi escrever sobre a última. A que dizia que minha mãe sabia. Mas esse não seria só mais um texto. Seria o texto. O grito que eu nunca dei. A lâmina que eu nunca virei para ele. A resposta que eu sempre carreguei dentro. Se você veio até aqui comigo, respira fundo e fica mais um pouco. Porque o que vem a seguir não é uma vingança. É algo muito mais forte e muito mais necessário. Escrevi o texto em uma madrugada de domingo. Não escolhi o título de propósito, ele simplesmente surgiu. A carta que ele nunca devia ter escrito. Descrevi a caixa, o cheiro, as letras, a frase sobre a minha mãe, a sensação de estar de volta ao tapete poído da casa dele, com as luzes apagadas e o barulho da televisão no quarto ao lado. Não usei nomes, mas deixei cada linha carregada, daquilo que só quem passou por isso consegue reconhecer. O jeito como o corpo se fecha, o som abafado da culpa, o silêncio como punição. Publiquei sem revisar. If we would dormir. No dia seguinte, o texto já tinha mais de 800 visualizações. Recebi e-mails, gente dizendo que chorou, que nunca pensou que outra pessoa sentisse o mesmo, que tinham lembranças parecidas com parentes, pastores, tios, amigos de família. Li cada linha como se fossem mãos estendidas me puxando de um lugar escuro, onde passei anos presa. Uma mulher me escreveu dizendo que leu o texto junto com a filha, e que, depois, a filha contou que o padrasto a tocava. E eu li o e-mail, e chorei, como quem é alcançada por uma voz que nunca achou que fosse escutada. Era isso. Era por isso. E foi com essa certeza que decidi fazer o que fugi a vida inteira. Falar com minha mãe. Liguei numa manhã qualquer. Perguntei se ela podia me receber. Ela hesitou. Depois disse que sim. Combinei de ir à tarde. A casa era a mesma. Móveis no mesmo lugar. O tapete da sala, levemente desgastado. O cheiro de sabão e café. Minha mãe estava na cozinha, como sempre. Me olhou como quem vê um fantasma familiar. Sorriu sem mostrar os dentes. Disse que eu parecia mais magra. Eu respondi que estava escrevendo mais. Ela sentiu, como se isso explicasse tudo. Senti na mesa. Ela me ofereceu bolo. Recusei. Pedi água. Respirei fundo. E perguntei: você sabia? Ela me olhou. O copo tremia um pouco na mão. Perguntei de novo. A voz dela saiu baixa. Sabia o quê? Laura, você sabia o que ele fazia comigo? Silêncio. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Disse que não. Que nunca soube de nada. Que Anselmo era como da família. Que ela confiava nele, que o nunca vaiu nada. Mostrei a carta. Ela leu. Deixou cair no colo. Eu continuei. Você desconfiou, mãe? Nem um pouco. Nem quando eu dizia que não queria ir lá? Nem quando voltava chorando e você dizia que eu era sensível demais? Ela começou a chorar. Choro contido, velho.
abafado. Disse que achava que era exagero, que pensava que talvez fosse coisa da minha cabeça, que ele era carinhoso, que talvez eu estivesse inventando, e completou: seu pai confiava tanto nele. Eu tinha medo de colocar essa amizade em risco. E se não fosse verdade? Eu não gritei, não xinguei, não joguei nada na parede, só disse: era mais fácil me duvidar do que decepcionar um amigo. Ela ficou em silêncio. Continuei: você preferiu arriscar que eu estivesse mentindo do que aceitar que ele era um monstro. E no fim, eu cresci achando que o monstro era eu. Ela tentou se aproximar. Toquei a mão dela e afastei com calma. Não quero te machucar, mãe. Mas eu preciso dizer isso em voz alta, pela primeira vez. Ela me perguntou se eu ia perdoar. Disse que queria se redimir. Respondi: não sei. Não agora. Talvez nunca. Mas eu não te odeio. Eu só não posso mais proteger teu silêncio. Saí da casa com a respiração pesada. Senti o ar do lado de fora, como se estivesse aprendendo a respirar de novo. O caminho de volta foi quieto. Nenhuma música. Nenhuma ligação. Chegando em casa, sentei na frente do computador. Reescrevi o texto. Coloquei mais detalhes. Mudei o título. Agora era o dia em que minha mãe escolheu o silêncio. Dormi depois disso. No dia seguinte, o texto explodiu. Gente compartilhando, comentando, mandando áudios. Uma mulher que eu nunca vi me ligou chorando, dizendo que a irmã dela passou pela mesma coisa. Outra me escreveu contando que, depois de ler o que escrevi, conseguiu contar para o marido que o pai dela molestava quando era criança. Não era mais só sobre mim. Luciana veio me visitar. Trouxe bolo, chá e aquele olhar de quem sabe que não precisa dizer nada para estar junto. Sentamos na varanda, como no tempo em que éramos meninas. Ela segurou minha mão e disse: você não está mais sozinha. Na semana seguinte, fui chamada para falar num grupo de apoio. Mulheres contando suas histórias. Eu contei a minha, pela primeira vez em voz alta, sem tremor, sem choro, só com verdade. Depois disso, comecei a organizar um novo projeto, transformar as cartas em um livro, um documento, uma denúncia silenciosa, mas viva, um lembrete de que a escrita também pode ser resistência. A carta dele continua comigo, emoldurada, sem honra, só para me lembrar que até o silêncio pode ser quebrado, que mesmo quando ninguém acredita, a nossa história continua sendo nossa. Se essa história te tocou de alguma forma, pensa em se inscrever aqui. Tem muita gente que ainda precisa ouvir. E talvez, sem saber, você seja a ponte entre essa história e outra vida, que precisa de coragem para falar. Algumas semanas depois da última publicação, sentei no sofá da sala e percebi algo novo. O silêncio não doía mais. Não era ausência de som, era espaço. Um espaço interno que antes era preenchido por medo, dúvida e culpa, e que agora estava vazio de ruído. Um silêncio limpo. Meu. O blog passou a ter centenas de visitas por dia. Algumas histórias chegavam anônimas. Outras vinham com o nome e sobrenome. Algumas eram curtas, só uma frase. Outras, extensas, como se a pessoa estivesse escrevendo pela primeira vez, depois de anos calada. Li todas, cada uma delas. Algumas me fizeram chorar. Outras me fizeram tremer. E em todas, me vi um pouco. Entendi que o que eu tinha vivido não era uma exceção. Era parte de um padrão terrível que se esconde nas famílias, nos almoços de domingo, nas igrejas, nas escolas. E entendi também que dar nome às coisas não apaga o que aconteceu menos, mas dá sentido ao que virá depois. O convite para transformar tudo aquilo num livro veio por e-mail. Uma pequena editora, interessada em publicar um conjunto de relatos, como ferramenta de acolhimento e denúncia. Demorei um pouco para aceitar. Tive medo de transformar minha história em produto. Mas então lembrei da menina que fui, da Laura, de 9 anos, e pensei, e se ela tivesse encontrado um livro assim? Aceitei. O processo de edição foi delicado. Mantive minha identidade em sigilo. Dei nomes fictícios. Preservamos detalhes de datas e locais. Mas nada foi suavizado. A violência ficou. O silêncio da minha mãe ficou. As cartas de Anselmo ficaram. Só tirei o que era excesso. O que era dor só pela dor. O que era cicatriz, ficou. O livro saiu com o título que mais me doeu escrever. Coisas que me disseram calada. Lancei numa biblioteca comunitária, num fim de tarde chuvoso. Vieram poucas pessoas, mas entre elas, estavam 3 mulheres que me escreveram nos primeiros textos. Uma delas me abraçou e disse que foi lendo minha história que ela conseguiu denunciar o próprio padrasto. E hoje vivia sozinha, com a filha, segura,
Não precisei de mais nada. Depois disso, me mudei. Um apartamento novo, um bairro mais silencioso, menos lembranças nas paredes. Levei poucos móveis muitos livros, nenhuma das cartas originais. Queimei quase todas. Deixei só a última, digitalizada, guardada como memória e como prova. Um dia talvez eu mostre. Ou não. Minha mãe me liga de vez em quando. Nunca tocamos no assunto. Ela pergunta se estou bem. Fala do tempo, da igreja, dos vizinhos. Eu ouço. Respondo. Às vezes silencio. E tudo bem. Porque agora, quando eu me calo, é escolha. E não vergonha. Luciana continua presente. A gente se vê sempre que pode. Rimos de coisas antigas. Lemos juntas. Compartilhamos silêncios que hoje não doem. São só intervalos entre uma história e outra. Passei a colaborar com grupos de escuta. Mulheres que contam, choram, lembram. Eu não dou respostas, só escuto, porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de um lugar onde a verdade não seja negada. Hoje, não sou a mesma mulher que recebeu aquela caixa. Não sou a menina calada, nem a adolescente envergonhada, nem a adulta que se escondia atrás de frases cuidadosas. Sou outra, não melhor, só inteira. E se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa. Compartilhe essa história com alguém. Pode ser uma amiga, uma irmã, alguém que você ama ou que você acha que precisa ouvir. Às vezes, a coragem de alguém começa quando outra pessoa diz: eu também passei por isso e sobrevivi.